Será que começou? Ai, meu Deus. Como que faz pra chamar outra pessoa? Tem que aparecer ela aí. tem que entrar. É. Olá, olá. Oi. Vou me chamar a Camila aqui. Tá? Gente, vocês estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Ah, Olá, meninas. Olá, meninas. Tudo olá. bem? Tudo bem? Tudo bem, Camila? Olá. Meninas, eu tô me ouvindo. Alegria. Meninas, eu tô me ouvindo. Ai, Sério? e agora, então, não sei como fazer dessa vez. Alô, alô. E agora? Agora sim. Agora? Agora tá perfeito. Ai, desculpem, eu que devia ter pego o fone, né? Ai, que viagem. Não. Desculpa, meninas. Sem problema. As meninas estão chegando aí. Muito bem-vindas, Penélopes antigas, as novas Penélopes. Tudo certo aí? Todo mundo ouvindo legal? Acho que sim, né? A Acho que gente sim. pode começar. Tem A luz tá 40. boa pra vocês? Estão ouvindo bem? Tá? Estou Beleza. ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa primeira live da maratona com a Camila, nossa madrinha querida. Nós vamos falar um pouco sobre a mulher e o trabalho, né? Falar um pouco também sobre a casa. Né? A antiga casa, agora o novo trabalho das Penélopes. E é isso. Camila, apresente-se aí pra gente, para quem ainda não te conhece. Ai, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer vê-las dando continuidade a esse trabalho, porque muitas Penélopes ficaram órfãs, né? E queriam continuar, mas como vocês lembram, né? E a maioria aí sabe, a gente mudou de cidade, chegou um novo bebê, né? E prioridade é prioridade. Então a casa fechou, mas agora vocês estão retomando esse trabalho, né? Conduzindo conforme vocês têm acertado entre vocês. E é muito bom estar aqui, é muito bom ver esse fruto ainda brotando, ainda gerando vida, né? Isso é muito legal, é muito bom. Sejam todas bem-vindas aí, o pessoal dando oi. E bom, a casa começou em 2017 oficialmente, né? Mas ela nasceu como uma resposta muito anterior. Vocês já sabem disso, né, meninas? Mas eu vou contar para quem não sabe, né? Sim, pode contar. Surgiu como uma resposta a um questionamento que um padre amigo nosso me fez. Um dia nós estávamos conversando e nós nos conhecemos há muitos anos. E ele me perguntou assim, bem despretensiosamente, o que eu estava lendo. E aí eu listei aquele monte de livro de educação infantil, de homeschooling, educação de filhos, enfim, coisas de casa. E ele, não, mas pra ti, assim, o que tu tá lendo? E eu disse, nada. Ele disse, tá, mas tu não vai aguentar. Eu, como assim não vou aguentar, né? Não, tu precisa te alimentar. Tu, enquanto indivíduo, não a mãe, não a esposa, não a dona de casa, tu, a Camila, precisa ler também as coisas para ti, né? Não só para servir, mas para tua própria formação, né? E eu, no início, eu achei meio viagem, aquilo meio bobeira, mas com o tempo caminhando, eu fui vendo que ele estava certo.
E retomei as leituras que há anos eu tinha parado de literatura. E, e aquilo começou a ser muito bom, produzir muito resultado para mim. E um renovo realmente. E eu pensei, nossa, eu não vou guardar isso só para mim. Eu vou falar para outras mulheres, né? E aí eu conheci o trabalho de algumas norte-americanas que têm um clube do livro, o The Well-Read Mom, e eu achei sensacional aquele modelo delas. E eu pensei, nossa, eu vou fazer um negócio assim aqui no Brasil. E aí fiz, e aí vocês aderiram. E foi 2 anos muito legais. E um ano inteiro dedicado a leituras sobre a vida matrimonial. E o segundo ano dedicado a leituras sobre maternidade, né? E foi muito bom, nós tivemos 2 encontros presenciais. Vocês estiveram lá, vocês se conheceram lá. Sim. E foi isso, né? Foi isso, foi muito bom mesmo. E assim surgiu a casa. Ai, muito bonito, né? A gente lembra sempre da fala do professor Olavo sobre a importância da literatura como meio de formação, né? Que se a nossa base não tem no nosso horizonte, no nosso imaginário, exemplos mesmo de mulheres, de pessoas, de virtudes, a gente não consegue ir para frente. Realmente transformador, né? É transformador, sim. E assim, a literatura ela serve porque nós não vamos viver todas as experiências possíveis, né? Ali a casa, quando você pensa, quando eu lembro, né, do primeiro ano da esposa, do segundo ano que foi da mãe, eu não sou esposa, não sou mãe ainda, mas eu pude entender, principalmente para mim o livro da casa foi Madame Bovary, que quando eu conheci aquela mulher, eu falei assim, meu Deus, eu sou ela, eu sou Madame Bovary, e eu falei assim, graças a Deus que eu não me casei antes, que eu não tive filhos antes, porque imagina o sofrimento que eu ia fazer meu esposo passar, meus filhos passarem, por causa do meu total egoísmo, né? E então eu não precisei passar por isso. A literatura ela nos dá essa possibilidade da gente vivenciar situações sem precisamente viver na realidade, né? De uma maneira indireta, né? Então, perguntaram o livro, é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Depois a gente escreve. Toda mulher deve ler esse livro. Toda. Sim. Às vezes eu percebo assim que acontece de uma ênfase excessiva em leituras, olha a minha ousadia, né? Em leituras espirituais ou em leituras técnicas, né? E nos falta justamente esse piso, esse chão firme da realidade, né? De como as coisas são, para que então a gente possa vislumbrar como elas podem ser, né? Se a gente não se enxerga, como a Laís disse, se a gente não percebe a ema que existe dentro de nós, a gente pode sonhar assim em ser, sei lá, uma Alceste, mas isso não vai acontecer, porque não tem como dar esse pulo, né? Se eu não enxergo quem eu sou, eu não tenho material, eu não tenho subsídio com que trabalhar para chegar a ser aquilo que eu tenho que ser, né? E aí eu fico vivendo numa fantasia, eu fico deslocada. Na minha cabeça eu sou uma mulher maravilhosa, mas na verdade eu infernizo a vida de todo mundo, porque eu não me enxergo, né? E os maus exemplos da literatura, que é o caso da Madame Bovary, elas são esse espelho pra gente, né? Algumas mais, outras menos, mas é sempre chocante, porque a nossa época é uma época pós-romântica, né? E então isso tá no nosso sangue, tá? A gente respira isso o tempo inteiro. Então realmente muito importante pra gente dar o passo certo, né? Eu me lembro também de outro livro que a gente leu no ano da esposa, que foi A Megera Domada. E eu lembro que uma das meninas disse que nós éramos megeras que não fomos domadas, né? E isso ficou na minha cabeça, né? O feminismo acabou transformando a gente em umas megeras, em umas pessoas super ressentidas, e a gente não vive a nossa liberdade de mulher. É aí que acaba entrando a questão do trabalho, né? A questão de pensar pensar na vocação, ou pensar
no que eu tô fazendo pro outro, eu tô fazendo com amor, isso que eu tô vivendo, né? Sendo solteira, né? Eu sou solteira, a Rapuca é noiva, a Camila é casada, então eu tô fazendo o meu trabalho, o meu dia a dia com amor e não vivendo esse ressentimento, essa coisa de querer ser mimado o tempo inteiro, de querer ser querido o tempo inteiro. E é uma luta constante, porque parece que nunca acaba, né? Nunca acaba isso. É verdade. O trabalho ele pode entrar na vida da gente por um caminho errado, né? Como todas as coisas, né? Como casamento, como filhos, né? Nós podemos ser agraciados com essas circunstâncias e, no entanto, nós nos colocarmos de uma maneira errada ali dentro, né? Enxergar coisas de uma maneira errada. O trabalho, ele pode ser, como a Laís estava dizendo, né? Ele pode ser uma necessidade de afirmação ou uma necessidade de aceitação, né? Então, aquela coisa assim de, eu cresci ouvindo, não, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu próprio dinheiro, eu não posso depender do meu marido. Isso é uma epidemia. Nós somos resultado disso. Nem começou com a gente, isso já tem mais tempo, né? A geração das nossas mães, algumas das nossas avós, inclusive, já vieram com essa mentalidade. Então, assim, aquilo que nós achamos que nós estamos decidindo livremente, na verdade, é um condicionamento cultural que vem desde a barriga. E tu tem que sair, tu tem que ganhar o teu dinheiro, tu não pode confiar no teu marido, tá? O teu dinheiro é o teu dinheiro, o dele é o dele, porque tu tem que te garantir, tu tem que ter uma formação, entendeu? Porque se ele te chuta depois, tu vai fazer o que da tua vida? Meu, tipo, tu tá te preparando Isso pra racha a ficar família. caçada, né? Tu tem que estar preparado pro fracasso, é isso? Ou Nossa. é todo um condicionamento para ver a coisa de uma maneira errada, né? E aí a pessoa às vezes casada, às vezes feliz, às vezes com filhos, com o desejo de ficar em casa, de cuidar dos seus, ela ainda está com aquela voz interior que empurra ela para fora, porque ela tem que ouvir a mãe dela, né? Ela cresceu ouvindo a mãe dela, ou ela viu a mãe dela ser abandonada, ou ela é filha de uma... Enfim, né? E achando que é liberdade, achando que está decidindo livremente, na verdade é um condicionamento, né? Mas não precisa ser assim. Pode ser uma decisão livre, né? Contudo, para que seja uma decisão livre, a gente tem que saber o que isso implica, quais são as consequências, né? E muitas vezes acontece da pessoa chegar lá, passar anos e se deparar com filhos que ela não sabe quem são, que não tem amizade nenhuma, tem um afeto assim primário, uma coisa infantil com aquelas pessoas porque ela não conviveu, porque ela não cuidou, ela terceirizou, né? E tudo isso por essa carga, essa pressão, né? Mais ou menos consciente que foi condicionando esse caminhar ao longo da vida, né? Então, acho muito importante assim não demonizar o trabalho, não afastar isso do horizonte de ninguém, mas tentar inserir o trabalho num contexto mais amplo da vida, né? Para que ele se torne uma decisão, seja lá como for, ou saindo de casa, ou ficando em casa, ou cuidando só das crianças, ou fazendo outras coisas, para que seja uma decisão consciente, né? Em que a pessoa sabe o que está em jogo e arque com as consequências, para depois não se fazer de coitada, não jogar a responsabilidade por cima do marido, né? Ou ficar chocada com os filhos, ou se revoltar, ou achar que a vida não valeu a pena. Não. Onde é que tu tá entrando? Por que tu tá entrando? Né? Mas já falei demais. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é que a gente acaba seguindo um script, né? Já vem pronto pra gente. Você vai pra escola, você vai pra faculdade, e de lá você vai ter um emprego. E no meio do caminho ali, se você achar alguém que entre e se encaixe na sua vida, né? Se não for muito chato, você coloca lá e casa. E se não der certo também, você para depois. Porque você tem que ser independente e tudo mais. E quando a gente percebe o estrago que isso causa, poxa, como que são gerados esses filhos, né? Uma mãe que não vê o próprio filho, realmente, quando chega na adolescência, ele é um desconhecido completo. Você não sabe quem foi aquela pessoa. Isso é muito importante, né? Porque eu gosto muito do Thoreau, vocês sabem, né? Aquele escritor americano,
que escreveu o Alden, ou A Vida nos Bosques. Eu não recomendo, porque, assim, eu amo, né? Mas o cara é meio ripongo, assim, ele é meio... Eu li metade desse livro e eu, tipo, chegou umas horas que eu falei, ele tá viajando muito, eu acho. Então, né? Então, eu amo, mas assim, tem que saber discernir, né? O que convém, o que não convém. Mas tem uma frase dele que eu não vou saber citar literalmente, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: a gente acha que a vida é uma linha reta e só existe aquele caminho e deu. No entanto, as possibilidades de uma vida são tão múltiplas quanto os raios de um círculo. Só que o nosso horizonte é muito estreito, então é o burrinho do leite, né? Ele só vê aquele caminho e ele só faz aquilo ali todo santo dia. E vocês talvez não conheçam, mas é o The Wall do Pink Floyd, né? É a criancinha lá na escolinha indo pro moedor de carne, assim. É aquilo ali, é aquilo ali. Por que isso? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Né? Eu também, essa é a minha história. Eu também estava lá, a guriazinha que passou por toda a escolarização, depois toda a graduação, depois toda a pós-graduação. E graças a Deus deu tudo errado, porque hoje, se tivesse dado tudo certo, hoje eu não estaria aqui, eu provavelmente não estaria casada, provavelmente não teria os meus filhos, seria uma feminista louca dando aula numa universidade. Nossa. Entendeu? Era esse o meu caminho, era esse a minha, né, o caminho do burrinho para mim, né? Mas não tem que ser assim. O trabalho não tem que ser assim, a nossa vida familiar não tem que ser uma reprodução daquilo que a gente vê na novela, daquilo que a gente vê nos nossos parentes, e a literatura está aí para provar isso. As nossas possibilidades são muito maiores, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Sim. E eu acho que, eu acho não, né? Quando você pensa no feminismo, o feminismo ele fala que ele te deu a liberdade, né? E eu me sinto mais presa, né? Parece que eu tô presa, eu só posso escolher isso, né? Eu tenho que fazer essas escolhas, e daí, além da pressão que você vai envelhecendo, você precisa encontrar alguém, mas você precisa trabalhar, você precisa subir de cargo, você precisa ter uma carreira. Você precisa ter uma carreira e você precisa arrumar um bom marido e você precisa se casar. E daí você tem que ter o casalzinho de filhos lá, planejadinho. E tem que ser rica. Peraí, né? E tem que ser rica, você tem que ser rica. Tem que ser linda. Linda, corpão. Não tem como. Não dá pra fazer tudo isso. Não é pra dar. Imaturidade. E não é pra dar. É pra gente ficar que nem o hamster na rodinha ali. Correndo sem parar e sem nunca sair do lugar. E é o que a Cíntia está dizendo, somos sufocadas. E é verdade. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? Né? Mas para isso a gente tem que saber que existem outras possibilidades. Porque senão, tipo, como é que eu vou escolher o que eu não sei? Como é que eu, né? Se não existe, então eu não tenho essa possibilidade. E graças a Deus pelos livros, porque justamente a gente se enriquece e antecipa muitas coisas e se experimenta imaginativamente de muitas maneiras, né? E aí a gente pode escolher melhor, né? Sim. E fugir de certos caminhos também, né? Que às vezes você vê lá, a Emma, sempre a Emma, né? Você está se encaminhando ali para aquele caminho. Eu vejo assim, eu via tudo que a Emma fazia, ela fazia pensando nela mesma. Quando ela foi para a igreja, quando ela resolveu se dedicar à igreja, ela fazia por ela. Ela não fazia por Deus, ela não fazia pela família. Não, era ela, era só ela que ela via. Então, isso traz uma infelicidade muito grande para a mulher e afasta muito ela do verdadeiro bem, né? Afasta ela de Deus. Porque ela tá lá pensando nela, pensando nela, pensando nela. E o fim da Emma, né? Acho que não vou me dar spoiler, mas não é dos melhores, né? Sim. Então é muito isso que acontece. E a Catarina
da Megera Domada, ela já é esse outro exemplo de uma mulher que ela foi resgatada, né, daquela dureza do coração dela, e o coração dela se abriu, você via que no final do livro ela era uma mulher realmente livre. Inteira. Sim. Faltam Petrúquios, né? Sim. Tem essa também, Camila. Hã? Tem essa também, Camila. Né? Mas, quando a gente tem acesso à Megera Domada, a gente vê que não. A gente já não precisa esperar pelo Petrúquio para se enxergar e para tentar transformar, né? Interiormente isso, né? Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso. A Megera Domada é justamente isso, é a mulher que foi resgatada dela mesma, né? Ela nasceu para os outros, né? Ela saiu de dentro dela e aquilo ali deu a ela uma visão da realidade toda nova. Então, aquele louvor final que ela faz aos homens, aquilo lá é maravilhoso. É sensacional. Né? Eu fico imaginando assim, o marido, né, tendo feito aquela aposta. Não quero saber aí se vocês não gostam de spoiler, azar de vocês, o livro é muito bom e a gente vai conversar. Pode dar spoiler. O livro já tem muitos anos, né? Já tem centenas de anos. No final ele faz aquela aposta, né? Tipo, não, quem delas vai vir? Vai responder primeiro? É a boazinha? É a viúva? Viúva? Acho que era a viúva. Ou é a Catarina? E é a Catarina e ainda trazendo a outra quase pelos cabelos, né? E surpreende a todos, né? Mas teve toda aquela pedagogia do Petrúquio, que vocês lembram, né? Tudo aquilo que ele teve que fazer ela passar para ela se dar conta de que ela não era a rainha da cocada e que ela tinha encontrado um cara tão maluco quanto ela. Então, assim, menos, né? Bem menos. Foi muito bom. Sabe que agora nada a ver, tá? Parênteses, mas eu sei que quem tá aqui gosta desses parênteses, então eu vou falar. Essa foi uma coisa muito importante, assim, entre eu e o Gustavo. Quando eu percebi que ele não se intimidava nem um pouco comigo. Porque é muito difícil hoje, né? Ou o cara é um troglodita, um malvado, né? Que distrata, que passa por cima. Ou é um banana, que tu torce pro lado que tu quer, né? É muito difícil encontrar esse cara que te coloque no teu lugar com amor e diga assim, ó, para, deu, né? Quando eu vi que ele era esse cara, eu disse, meu, gostei. Gostei, porque esse é um homem que na hora que a coisa apertar, ele vai me proteger. Exatamente. Esse é um homem corajoso. Pô, se o cara tem medo de mim, imagina, né? Se a gente se coloca numa situação difícil, esse cara vai me deixar na mão? Vai sair correndo. Né? Sim, exatamente. Não, Gustavo não. Eu disse, gostei disso. Sim, né? Promissor. O Jordan Peterson, né, no livro das 12 regras, ele fala, né, dos homens fracos, que se a gente teme, né, o que os homens fortes podem fazer, né, que o feminismo faz a gente temer os homens, é que a gente não tem ideia do que os homens fracos podem fazer. Sim. Os homens fracos, eles destroem, né, eles destroem as mulheres e por isso que a mulher ela tem que ser muito exigente, né, não em qualquer sentido, mas nesse sentido, caráter, né? Sim, no sentido de não aceitar homens fracos, porque depois você se casa e eu lembrei também agora, né? Você vai lembrando de um monte de coisa, eu lembrei de uma live que os náufragos fizeram e eles falaram, né, que as mulheres às vezes elas se focam na carreira e elas demoram muito para se casar, muito para se relacionar. E quando elas resolvem fazer isso, elas falam, eu quero ser mãe. Eu quero muito ser mãe, eu tô ficando mais velha, eu preciso ser mãe. Não vai dar tempo de eu escolher um cara muito bom. Eu vou ficar com qualquer um só para eu realizar o sonho de ser mãe. E aí que vem as mães solteiras, é aí que vem as separações, os divórcios, né? Por isso, porque as pessoas, elas ficam... As mulheres, elas, né? Tem a questão do trabalho, de vou focar só no trabalho,
envelhece, daí fica naquele desespero para ser mãe, e daí se junta com uma pessoa que fraca, uma pessoa que não vai ser o alicerce da família, Não traz a segurança. não vai ser a casa sobre a rocha, né? Como foi a liturgia de hoje, né? Construir a casa na rocha, constrói sobre a areia e ela vai cair. Sim, sim. Uma hora ou outra ela vai cair. E ainda que na casa, eu estava conversando com a Juliana, né? A Juliana Moroni, e ela falou ela falou que ela tem vergonha de participar e eu quero que um dia ela participe aqui com a gente. Porque Isso, Ju, eu gosto. participar. Eu gosto muito, assim, de ver a mudança nela, né? Eu não conhecia a Ju antes da casa. Eu conheci ela no encontro do ano passado, no encontro presencial. E eu observo nela, mesmo à distância, eu observo uma mudança muito grande. Dela ter aceitado, né? Quem é ela, aceitar da missão dela. E então muitas vezes você pode entrar num casamento meio, acho que você mesmo, Camila, contou que quando você começou o casamento, você começou com as ideias erradas e você pode mudar ao longo do casamento, mas é um risco, né? Acaba sendo um risco. Né? Você pode antes já se preparar. Sim, claro. No meu caso, assim, o risco não estava na pessoa errada, porque o Gustavo realmente foi uma resposta muito concreta e pontual de oração. Deus me respondeu e assim eu não tinha como ter dúvidas de que era ele, né, a pessoa. Então nisso estava tranquilo. O problema era eu, o estado em que eu entrei no relacionamento. Eu digo sem medo de errar que essa família existe graças ao Gustavo, porque eu era totalmente despirocada. Olha, voltamos a Madame Bovary, né? Exatamente, eu pensei nela. Né? Numa versão contemporânea. E a coisa só não foi por água abaixo, porque apesar de tudo, ambos já éramos convertidos. E nós críamos que Deus queria o nosso casamento. Então, assim, apesar de tudo, nós estávamos unidos em Deus. Alguma pessoa ali, a Esté Lira, disse: eu sou protestante. Nós também éramos na época, né? Então, nós já críamos que Deus estava conosco naquilo. Então, a gente tinha, de alguma maneira, como superar aquelas dificuldades. Mas ele teve muito mais trabalho do que eu, né? Ai, que bom, seja bem-vindo. Somos irmãs mesmo. Somos mesmo, né? Somos mesmo. Então, é um risco muito grande, sim, né? No meu caso, eu tenho certeza do acerto justamente por causa dessa resposta. E, claro, depois todas as confirmações que os anos vão trazendo, né? Então, hoje, Cara, eu digo que o Gustavo foi o Boaz, o meu Boaz. Vocês lá do livro de Ruth, né? O Gustavo foi o meu Boaz, assim. Ele me resgatou mesmo. Então, não dá para se afobar, né? Essa pressa hormonal, ela é carne, né? Ela é carne, ela é útero, ela é hormônio, né? E a gente é bicho, mas não só bicho, né? Então a gente não pode só se pautar por isso, né? É preciso ter cuidado, sim, né? Mas acho que a gente foi... Oi, Priscila! Oi, Priscila! Mas eu queria puxar quem é da casa aí que está assistindo já está acostumado. Quem não é, fique sabendo, né? Que quando eu começo a falar, eu gosto sempre de voltar muito atrás, né? Porque para contextualizar, para situar melhor os assuntos, né? E eu acho que nessa questão do trabalho, meninas, não tem como a gente não voltar ao Éden. Né? É esquisito falar isso, mas vejam como tem um sentido aí. Porque depois da queda, esse foi o castigo, né, de Adão. Que agora ele ia ter que suar, ele ia ter que trabalhar e a terra ia começar a produzir espinhos e a coisa ia ficar difícil, né? Então, se ele quisesse comer, ele ia ter que trabalhar. A coisa não ia ser mais... Eu imagino no jardim aquela facilidade
né? Onde tudo era favorável, todas as coisas se davam umas às outras, né? E assim como Eva, né? Muito provavelmente o que estava previsto, o que Deus desejou originalmente, é que os partos não fossem dolorosos, né? Não houvesse dor, porque esse foi o castigo, né? Dela. Então agora as tuas dores no parto vão ser aumentadas, né? Então o trabalho ele entra de uma maneira incontornável. Não tem não trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. E isso lá o apóstolo Paulo depois até numa das cartas ele diz, olha, quem não trabalha, que não coma, né? E o problema está no seguinte, que nós temos uma visão muito limitada do que vem a ser o trabalho. A gente associa trabalho com remuneração, né? Então eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. E com o dinheiro eu compro comida, eu pago aluguel, eu compro roupa, eu passeio, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Sendo que trabalho não é só remuneração, ele pode ser sim, né? E é bom que seja, porque a gente precisa de um troco para poder fazer as coisas, né? Mas existem muitos trabalhos essenciais que não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver, porque eles se realizam até em contextos em que essa troca, esse câmbio não participa, né? E esse é o problema, e por isso muitas mulheres são desvalorizadas ao ficarem dentro de casa, por elas próprias, pela família, pelo marido, porque elas não percebem que, porque não envolve dinheiro, o trabalho delas, porque é um trabalho, é essencial, é valiosíssimo, é impagável, né? Só que isso não se fala porque se associa sempre trabalho com estar fora de casa ganhando dinheiro, né? No entanto, as funções que uma mulher exerce dentro da casa dela, se ela própria não o fizer, ela vai ter que delegar a terceiros e ela vai ter que pagar por isso. Tá tudo bem, meninas? Tá. E então eu quis começar por aí porque eu acho importante assim que a gente tenha claro que trabalhar não é uma opção, é uma necessidade de todos nós. Nós não podemos ser fardos uns para os outros, porque se a gente se joga nas cordas, se a gente vira vagabundo, né? Aquele papo assim, ai não, meu filhinho ele só estuda. Como assim, cara? Como assim? Quando é que ele vai começar a saber como uma casa funciona? Como é que ele vai saber o próprio peso da existência dele sobre os outros se ele não fizer nada, né? Esses dias eu estava pensando, o João Cristóvão está com 8 mesinhos, vai fazer 9 daqui a alguns dias, ele está começando a caminhar, está se agarrando ainda, né? E eu estava prestando atenção e eu vendo o tamanho do esforço que ele faz para conseguir ficar em pé. Ele nem se solta ainda, ele fica em pé agarrado, né, para não cair, porque ele ainda está achando o ponto de equilíbrio e fortalecendo os músculos, os nervos, enfim, das perninhas, da coluna para poder parar em pé. Eu pensei, eu não posso de maneira nenhuma livrá-lo desse trabalho. Ele precisa disso, porque senão ele não vai conseguir andar. E no entanto, quando a gente impede um filho, né, de ajudar em casa, de trabalhar em casa, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa. A pessoa não sabe o quanto ela pesa, ela não consegue se equilibrar sobre as próprias pernas, porque ela não sabe o quanto de roupa ela suja, o quanto de comida ela come, o quanto aquilo custa. Ela é impedida de colaborar com tudo porque ela só tem que estudar, porque aí estudando bastante ela consegue uma posição no mercado de trabalho para daí ganhar dinheiro, para daí chegar lá e saber que não sabe fazer nada. Meu, né? Mas enfim, fechando o parênteses do João, né? Voltando agora ao que eu estava falando antes. Esse trabalho que não envolve dinheiro, e eu não falo só de mães, eu falo também de avós, eu falo também de tias, de madrinhas, eu falo de freiras, eu falo de monjas. Esse trabalho é essencial, porque esse trabalho é o trabalho de
geração das novas vidas, de renovação da sociedade, né? E repetindo, se a gente abre mão disso, em nome de uma carreira, a gente vai ter que pagar para outras pessoas, né? Então, o cálculo não pode ser dinheiro, mas as prioridades têm que ser outras, né? Não, por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso seguir esse caminho, né? Por que eu não posso conduzir minha vida de uma maneira diferente? Por que eu não posso conversar com meu marido e tentar estabelecer um novo estilo de vida, mais modesto, de repente, né? Por que tem que ser assim? É preciso coragem para se fazer essas perguntas, né? Porque as respostas, elas podem significar mudanças muito grandes, né? Mas a gente só tem essa vida. E como eu estava dizendo esses dias para uma amiga, a infância dos nossos filhos não se repete, né? Uma carreira, uma vida acadêmica, são coisas que depois, se a gente quiser, a gente dá um jeito. Hoje tem internet, hoje tem home office, estou eu aqui e Gustavo cercado de livro, porque a gente trabalha em casa, porque existe essa facilidade hoje, né? Por que eu preciso fazer faculdade, depois eu tenho que prestar um concurso público e aí eu tenho que ficar 8, 9 horas na rua, entende? Por que eu tenho que ter só um filho? Por quê? Por que eu tenho que morar numa cobertura? Por que eu tenho que ter o carro do ano? Nada disso em si mesmo é errado, mas assim, o que me faz decidir por isso? E eu estou disposto a arcar com as consequências das minhas escolhas? Né? É aquilo que a gente sabe, a vida é um funil, né? Eu vou escolhendo, eu vou escolhendo, eu vou escolhendo, e daqui a pouco eu não tenho mais como escolher e eu tenho que arcar com aquilo. Então, acho importante essas reflexões, porque às vezes ainda dá tempo de escolher algum outro caminho, né? E contornar situações e se preparar melhor, né? Era o que a Laís estava falando, que bom ter lido Madame Bovary antes de casar. Sim. Né? Sim. Enfim. Eu livrei algum rapaz de uma pérola. É curioso pensando no que você falou, Camila. Acho que a nossa maior dificuldade é porque a gente ainda tem um pensamento muito adolescente de que a gente pode ter tudo. Eu posso ter o filho, e eu posso ter a carreira, e eu posso ter o carro. E a vida não é assim. O plano não é esse. Você escolhe uma coisa e, consequentemente, outra é excluída. É assim que funciona a vida adulta madura. Então, quando a gente... Na verdade, você escolhe uma e dezenas de outras são deixadas de lado. Não é uma só, muitas outras, né? Sim, é um universo outras de possibilidades em nome de uma só escolha. Então é mais sério ainda, né? Exatamente. E pensar que no fim da nossa vida nós vamos dar conta das nossas escolhas. Para Deus, sabe? É muito grave. É necessário pensar nisso assim, diariamente. Olha, se eu morresse hoje, eu escolhi essa vida, eu realmente decidi por isso, ou eu só segui um script que me enviaram e pronto. Fui eu que vivi essa vida, né? Essa pergunta, né? Fui eu, né? No meu leito de morte, fui eu que vivi essa vida mesmo? Ou eu deixei ser conduzida pelo que queriam que eu fizesse, pelo que desejavam que algo de mim e é sempre essa pressão, né? Hoje mesmo, meu pai estava falando que uma moça do trabalho dele estava grávida, acho que é do trabalho, grávida do 5º filho, e quando ela foi contar para meu pai, ela já contou justificando, sabe? É porque não foi planejado, não sei o que. E meu pai falou assim, calma, parabéns, né? Parabéns, né? Então, essa coisa da mulher hoje, ela fica grávida, nem malemar parabéns ela ouve, porque, nossa, agora vai vir os problemas, agora vai vir, né? Você fala de... Superpopulação. Eu falo de ter filhos, não, deixa você ter o primeiro, deixa... É sempre aquela coisa, né? As pessoas vão assustando. Mas assim, da onde elas tiraram isso, né? Da onde elas tiraram isso? Já que eu, pelo menos, eu não conheço não tenho proximidade com famílias com muitos filhos, esse tipo de coisa. Da onde eu tenho esse medo, esse pavor disso? Se eu não conheço, eu não sei como vive,
né? É um pavor que as pessoas tiraram da cabeça, né? Foi a mídia também, todo esse tipo de coisa que foi colocando, encaixando ali na nossa cabeça e fez aquela coisa de tirar a essência da mulher. Hoje a mulher, ela não é mais mulher, né? As coisas que são próprias dela, né? A feminilidade, a maternidade, tudo isso foi tirado. E hoje a mulher é livre, né? Mas ela é livre, mas ela não é mulher, né? Ela é um homem. É um homem castrado, né? É um homem e a gente não tem nenhum dos benefícios, né, que os homens têm, que é fazer tudo o que quer e não ter consequências. A mulher, ela continua tendo a consequência, né? O envelhecimento do corpo dela, o chamado todo mês da maternidade, essa coisa da escolha de vou me dedicar à carreira, vou me dedicar à família. Então, todas essas coisas, o homem, ele pode esperar o tempo que ele for, né? Eu estava vendo o Richard Gere, está sendo pai com uns 70 anos. Uma mulher vai ser mãe com 70 anos? Não vai, a gente não tem essa possibilidade, né? Isso é uma das coisas que a nossa própria condição de mulher nos limita, né? Nós não temos essa liberdade. Então, a mulher, ela tem que resgatar isso dentro dela, que ela tem algo que é essencial nela, né? Que nenhum homem tem. Sim, é algo que só nós podemos fazer, né? É algo que só nós podemos fazer. A maternidade, ela é constitutiva da mulher, né? Ai, mas e a estéril? A estéril também é. Sim. Ela vai ser mãe de coração, ela vai ser... Todas nós somos chamadas à maternidade de uma ou de outra maneira. Uhum, né? A freira lá no mosteiro rezando, ela é fertilíssima, ela é cheia de filhos espirituais, né? Estão aí as pet shops proliferando desesperadamente para provar isso que eu tô dizendo. Elas não querem ter filhos, mas elas têm 300 cachorros, 300 gatos, porque aquilo precisa sair, eu preciso cuidar, eu preciso fazer carinho, eu preciso limpar uma bunda cagada, né? Exatamente. Né? Exatamente. Eu preciso dar de mamar, nem que seja numa mamadeirinha, eu preciso. Isso é o nosso lado bicho mesmo, né? E isso só a gente pode fazer. E isso não é em nada ruim. Isso foi feito para ser assim e para ser vivido da maneira certa, assim como o trabalho, né? Eu acho que tem alguma das crianças tentando entrar aqui. Agora não pode, Tete. Tete, né? Tete. Eu tô falando com umas amigas. É a Laís e a Rapu, que depois a gente conversa, tá? Depois, tá? Deixa lá no criado da mãe. Tem que ser agora. Nas próximas lives, a gente vai trabalhar esses temas, né? A gente falou que uma das dores da mulher é a questão do trabalho, a questão de lidar melhor com o trabalho. Desculpa. Sem problemas. E também a questão da solidão e a questão da espera, né? Das esperas que a vida impõe à mulher. E da live com a última live, né? Que vai ser com a Marina. A gente... Sou muito fã. A nossa mãe, era a nossa mãe lá na casa, a mãezona, né, da casa, a Marina, e que ela tem 9 filhos e 2 no céu. E a gente vai falar sobre a fecundidade do coração, né? Que a mulher, a questão não é a fecundidade física, né? Você não precisa necessariamente ser mãe, mas ter um coração fecundo, um coração que se doa para o outro, isso não tem a ver com o próprio físico, né? Com a própria maternidade física, mas daí citando, né, as freiras, citando as madrinhas, as tias, você pode ser uma mãe, né, você exercer um pouco dessa maternidade, né, tendo um coração aberto, um coração pronto pro amor, não necessariamente, porque às vezes você fica naquela pressãozinha, né,
Eu, Sim. eu ali eu tô envelhecendo e eu fico, meu Deus, mas será que eu não vou ser mãe? Vai demorar tanto? Quanto que Deus vai me dar essa possibilidade? Mas eu penso muito nisso, que Deus todo dia me dá a oportunidade de conversar com alguém. Às vezes alguém que vem no meu direct aqui do Instagram e me manda uma mensagem, eu posso ir lá conversar e ajudar aquela pessoa de alguma maneira. E às vezes uma postagem que a gente faz, as pessoas já vêm e falam, porque a gente precisa desse coração aberto para o amor. Né? Eu acho que uma das coisas que o feminismo acabou fazendo também foi criar uma rixa entre as mulheres, parece que todas as mulheres são nossas inimigas, nós não conseguimos mais achar amigas. E assim, eu vejo que a questão da casa foi justamente isso, foi a questão de eu me abrir para outras mulheres. Porque um homem, ele não vai entender as suas TPMs, ele não vai entender os seus hormônios malucos, mas uma mulher ela vai, e ela vai te tratar como você merece ser tratada, como ela entende o que você está passando e ela vai dizer para você. Então essa partilha que a gente de amizade, né, que foi onde eu conheci a Rapuk, que tanto que, né, falar até um pouquinho como surgiu essa ideia da gente fazer as Penélopes. Foi disso, eu estava ali numa coisa ansiosa, eu estava me sentindo muito perdida. E a Rapuk, a gente sempre trocava, às vezes uma mensagem, um comentáriozinho, alguma coisa só no Instagram. E eu falei, teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, a gente podia conversar um dia por Skype, o que você acha? E ela falou assim, tá bom, eu vou pensar, vou ver, a gente vai conversando. E passou uns dias, ela falou assim, vamos fazer uma novena? Eu falei, ótimo, beleza. Aí começamos, fizemos uma novena. Eu nem lembro qual foi a nossa primeira novena, olha só. E daí, aí começamos a segunda. Vamos fazer a novena de Pentecostes. Daí a gente começou a novena de Pentecostes. E eu lembro que o Gustavo postou alguma coisa no Instagram dele e eu comentei. E eu falei, daí, conversando com ele, eu falei assim, eu e a Rapuk, nós estamos conversando e nós queríamos fazer alguma coisa juntos. Você tem alguma sugestão do que a gente pode fazer? E o Gustavo deu uma ideia. Por que vocês não começam alguma coisa de conversas femininas para vocês dividirem um pouco o que vocês experimentaram na casa? E daí eu mandei mensagem para a Rapuk e depois eu fiquei pensando, gente, era o 9º dia da novena. E nós estávamos vivendo aquele momento, né, de dividir isso e falar assim, não, tá, então vamos continuar rezando novena. A gente continuou rezando novena e conversando todos os dias até a gente falar assim, não, vamos fazer alguma coisa porque isso é essencial. Tem muitas pessoas precisando ouvir algo e às vezes a gente não se sente preparado o suficiente para falar, mas nós aprendemos muito na casa e uma ajuda a outra aqui e nós conversamos com outras meninas, com outras amigas. Então, nós estamos muito felizes, né, de poder fazer isso. Você quer falar do clube? Então, o trabalho começou mesmo assim e a gente está muito animada porque vai ser um remake, né, da casa. Tá perguntando ali o que era casa. Então. Casa Penélope. Era o clube do livro original que eu criei em 2017, Isso. onde as meninas se conheceram, a Casa de Penélope. A Penélope em homenagem à personagem da Odisseia, a esposa de Ulisses, né, que aguarda o retorno do marido após a guerra durante 20 anos. Então, ela é a fiel que não se entrega aos pretendentes e que espera pelo marido, pelo retorno do marido, né? E então, a Casa de Penélope era esse clube do livro, né? Fecha Exatamente. E aí, agora, nós vamos começar um remake da casa, que são as Penélopes. E nós vamos trabalhar alguns livros, trabalhar literatura com as meninas. E eu acho que o mais importante é realmente a gente ressaltar, porque através desses livros nós fomos transformadas e seria injusto a gente não compartilhar pelo menos um pouquinho dessa semente com as meninas, porque hoje em dia a gente
nós estamos aqui na nossa bolha, né? Mas quando você sai na rua e você vê as pessoas, a maioria delas está muito perdida. Não tem referência do que é ser uma boa mãe, do que é ser uma boa esposa, do que é ser uma boa trabalhadora, né? Então, a literatura está aí para suprir essa falta de referência. Então, a gente espera poder contribuir um pouquinho com as meninas e compartilhar, né? Que é um espaço onde a gente vai poder conhecer outras meninas e ter outros laços de amizade. Então, estamos muito animadas. Eu fiquei muito contente por vocês darem continuidade, inclusive em termos de tema, né? Porque a questão da mulher e do trabalho era o resultado daquela enquete que eu fiz e que todas decidiram, né, que queriam livros que abordassem essa questão, que ajudassem a lidar com isso, né? E vocês decidiram, né, agora nesse próximo ano, ir por aí. E daí essa live também, né, com esse tema. Muito bom, muito oportuno. Sim. E assim, não foge da experiência de vocês, né? Disso vocês podem falar, vocês têm autoridade para falar, né? Vocês têm vivência disso, né? Do trabalho, né? Então, acho que só tem... Quem participar só tem a ganhar. Sim. Então, esse vai ser o tema da casa do ano que vem, né? Do projeto de 2020. A gente escolhemos livros sobre a mulher e o trabalho. Ainda não vamos falar a primeira obra que a gente vai trabalhar, vai ser surpresa ainda. Mas nós estamos lendo muito, né? E vimos livros que falam da mulher como serva numa casa, ou como uma mulher muito estudada que de repente descobre outras possibilidades para ela. Também vamos literaturas sobre freiras, para religiosas, o trabalho religioso também, que hoje não é muito falado. Então, são vários tipos de trabalho. Uma mulher ela pode viver várias coisas. Nós vamos conhecer tudo isso por meio da literatura, né? Como é a vida de uma freira, como é a vida de uma serva, como é a vida de uma mãe, a vida de uma dona de casa, a vida de uma funcionária normal de uma empresa. Como que a gente... como está isso na literatura e como a gente pode aprender com elas, com todas elas, seja pelos bons exemplos ou pelos maus exemplos, né? Sim. Então, essa vai ser a casa, as Penélopes, né? O Clube das Penélopes do ano que vem, com esse tema. Sim, a gente vai divulgar antecipadamente o nome da primeira obra, mas vai ser mais para o final das lives que a gente vai falar. Eu não sei como a gente está de tempo. Eu posso... Já tem 50 minutos, Camila. Tá, então tem mais de 50, porque eu lidei. Tem mais uns 5 minutos, Camila. Rapidinho. Então, a última coisa que eu gostaria de falar, meninas, que eu acho bem importante, assim, ó. Todo trabalho fora de casa, em casa, remunerado, não remunerado, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta de sustento. Sustento financeiro, sustento emocional, sustento espiritual. Ele é uma ferramenta, ele não pode ser o centro da vida da gente. Ele é um instrumento para a gente fazer algo em benefício próprio e em benefício dos outros, né? O trabalho principal da nossa vida não é esse. O trabalho principal da nossa vida é aquele que a gente faz dentro de nós. Dentro de nós. Isso eu gostaria que ficasse muito claro. Quando a gente entende isso, o nosso dever nessa vida é nos transformarmos quem nós devemos ser, segundo a vontade de Deus, a nossa melhor versão. Então, todas as outras coisas viram instrumentos de aprimoramento. Por difícil que seja, por complicado que seja, são circunstâncias que vão ocorrendo, vão se desenrolando e que podem e devem servir para esse nosso aprimoramento interior. E esse trabalho só acaba com a nossa morte. Ele é a consumação, né? A morte é a consumação desse trabalho. Então, eu queria que a gente tirasse um pouco o foco do fazer coisas, né? Do sustento, da posição social e pensasse nisso. O que eu estou fazendo de mim mesma? Como eu estou trabalhando a minha própria alma? Porque isso vai ser o meu destino.
Isso vai ser o meu destino. E ninguém tem como escapar disso, né? Então, esteja onde estiver, nós precisamos fazer o nosso melhor, precisamos entender o nosso contexto e nos transformarmos, aproveitar os limões para fazer limonadas, as pedras para fazer escadas, todos os clichês, né? Travou. Agora voltou. Mas era isso, queridas, era isso. Queria só tirar recuar um pouco, né, para ampliar um pouco essa nossa visão sobre o trabalho. Para que a gente perceba que o nosso trabalho interior é o fundamental. Não importa onde a gente esteja, ninguém pode se livrar disso, ninguém pode escapar, né? E é esse trabalho principal que a gente vai prestar conta para Deus. O que a gente fez na nossa vida. E é justamente isso, né, que a gente está propondo com a literatura, é esse trabalho interior, né? Porque a gente pode até dividir as experiências, né, do que a gente viu no livro, mas é muito pessoal. Aquilo me transforma e transforma a forma que eu lido com as outras pessoas, a forma que eu vivo a minha vida. E a literatura ajuda muito nisso, ajuda muito na imaginação, da gente olhar outras possibilidades, olhar que a minha vida não é aquela coisinha feita para ser daquela maneira, né? Exatamente, exatamente. Parar de agir como um hamster, né? Rodando a rodinha lá sem saber para onde vai, né? E não indo a lugar nenhum. Exatamente. Tem gente perguntando se eu vou estar na casa. Assim, talvez eu esteja, mas como participante, não como coordenadora de coisa nenhuma. Eu tô aqui como convidada, eu entrei, tirei o sapato, entendeu? Botei em cima da mesinha, peguei meu suco e tô conversando, entendeu? Não tô... As mulheres que se virem, entendeu? Que coordenem esse negócio. Porque a Camila fazia 2 horas de hangout e rendia, hein? Mais de 2 horas, às vezes. Exatamente. A Camila vai ser a nossa madrinha. Isso. A gente vai chamar ela quando for necessário e no que ela puder nos ajudar. É isso aí, a gente com certeza. Conta com ela. É isso aí. E como eu disse no início, eu tirei o time de campo justamente por perceber essa questão, né, meninas? E quando a gente decide uma coisa na nossa vida, a gente tem que ter a sensibilidade também de perceber o momento, né? Então, esse é um momento em que eu tô mais voltada para minha família, embora eu esteja trabalhando muito com o clubinho, né? É uma coisa que tem muito mais a ver com as crianças, né? E se eu escolhesse mais alguma coisa, ia ser complicado. Mas esse é o tempo de agora. Daqui a pouco acontece uma coisa diferente, as crianças crescem, né? Então a gente tem que ter também a vida não é uma marcha, é uma dança, né? É uma dança. A gente vai sempre tum, tum, tum. Não, às vezes é uma pirueta, às vezes tu vai mais pra lá, depois tu volta, né? E assim vai indo. Não roda punk, tá? Isso não é dança. É verdade. Camila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes e honradas. Imagina, o prazer foi meu. E é isso, meninas, Penélopes queridas, tem algumas perguntas aqui. Mais para os próximos dias nós vamos responder como vai funcionar a casa, questão de grupo. E para hoje a gente queria, assim, fala Camila, né? A gente queria ouvir um pouco dela. E ainda tem 3 convidadas sensacionais, que amanhã é a Larissa. Não, amanhã é a Cássia. Olha, amanhã é a Cássia. Amanhã é a Cássia. A gente vai falar sobre a solidão feminina, né? Que eu associava muito às mulheres solteiras, né? Que as mulheres solteiras se sentiam sozinhas, mas eu pude ver que as mulheres que estão casadas, as mulheres que têm filhos, elas também se sentem muito sozinhas, se sentem muito perdidas. Falta 30 segundos. 30 segundos, gente. Aí no sábado é a Larissa, que é uma médica maravilhosa, que vai falar sobre... eu não sei tirar print. Do domingo, Marina. Tchau, meninas. Tchau.
Beijinho. Tchau, obrigada. Entendi.